antagonista nas eleições 2024. Senhores, vamos falar de São Paulo. Vamos começar com a maior cidade do país, porque depois de uma eleição que teve soco, cadeirada, laudo falso, ligação de candidato com PCC, falta de luz. O que mais? Me ajuda aí, Rodolfo. Esqueci de mais de alguma coisa nessa eleição? Acho que 5 fatos. Teve uma entrevista de emprego aí, né? Teve entrevista de emprego, que o candidato teve seu currículo reprovado. Engraçado, essa foi a primeira entrevista de emprego que não analisou seu currículo, né? Achei isso maravilhoso. E que não anunciou se ia contratar ou não também, né? Exatamente, né? Exatamente. O Pablo Marçal tentou bancar aí o Donald Trump, né? Para falar aquela frase, né? Você vai ser demitido ou não, ou admitido. No final das contas, não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Matheus, coloca na tela, por gentileza, porque o Ricardo Nunes, né, foi reeleito prefeito de São Paulo com 60% dos votos. Traz para cá. E ontem ele, né, deixou um pouco aquela postura mais contida ao longo da campanha, né? Matheus, coloca, por gentileza, aí o pronunciamento do Ricardo Nunes após ter sido eleito. Em 470 anos de história dessa cidade, eu sou o prefeito eleito de São Paulo e venho da... A periferia venceu! A periferia que reconheceu e me deu tanto carinho e tanto apoio. E pode ter certeza, amor com amor se paga. Eu vou governar para todos. São Paulo vai ser a cidade do futuro. Obrigado. Traz para cá, deixa eu só também trazer o nosso Alexandre Borges, que também agora terminou a sua corridinha na praia, né, meu caro Alexandre Borges? Aí, conseguiu fechar o Cooper matinal, meu querido? Pô, tá uma chuva aqui, cara. Quem me dera. Tá chovendo, tá um tempo horroroso. Tá aquele tempo que para carioca é para pinguim, entendeu? Vocês aí iam levar numa boa, mas aqui deve estar 21, 22, assim, tá tudo no saco. Eu vi uma comentarista de concorrência, né, de uma empresa concorrente. Não, porque eu fui pro Rio de Janeiro, eu sou muito azarada, peguei chuva. Minha filha, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso. Mas deixa eu Ou ela trouxe a chuva, né? Ou ela trouxe a chuva, né? Enfim. Olha, só pra gente totalizar aqui, Ricardo Nunes reeleito com 3.300.000 votos, Guilherme Boulos com 2.300.000 votos. A abstenção em São Paulo foi na casa dos 31%. E, gente, o que a gente pode falar é que... Deixa eu levantar a bola ou pro Rodolfo ou pro Duda. É que o Ricardo Nunes, no final das contas, eu quero trazer um pouco... Pena que eu não lembrei agora. Eu acho que o Ricardo Nunes ele representou exatamente aquilo que nós falávamos desde o início do programa, da eleição. Em São Paulo, você tem um candidato de esquerda que vença, ele precisa fazer acenos ao centro. Isso não foi feito com o Guilherme Boulos. Então não adianta chorar. Não adianta o Lula chorar, não adianta o Boulos chorar, não adianta. Porque as primeiras pesquisas já davam esse cenário, que 2/3 dos eleitores de São Paulo não iriam votar em um candidato da esquerda. E no final das contas está aqui, Ricardo Nunes reeleito com 60%. Rodolfo Borges, me parece que assim, era um cenário muito óbvio, houve de fato uma caminhada muito turbulenta do Ricardo Nunes, mas era um caminho que qualquer neófito, qualquer brasileiro já enxergava ali. Só quem não enxergou foi o presidente Lula. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde pro pessoal do chat. É bom você lembrar, Wilson, do presidente Lula aí, porque tá acontecendo muito debate aí dos petistas, inclusive público, né? O Washington Quaquá, que é o vice-presidente nacional do PT, publicou no perfil de Instagram dele uma análise dizendo que era a crônica de uma morte anunciada, a candidatura do Boulos. E o Walter Pomar, que é um dos membros do Diretório Nacional do PT, também publicou uma análise dizendo que quem considera que o PT ganhou as eleições, e é o que o
o partido publicou no seu... Não ganhou, mas cresceu, né? O PT cresceu nessa eleição. O Walter Pomar acha que quem está considerando isso, e quem originalmente publicou essa mensagem foi a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. O Walter Pomar disse que quem considera isso está no metaverso, vive no metaverso. E o Walter Pomar foi, estamos lembrando aqui no material publicado já analítico no Antagonista, entre todos os materiais que a gente publicou sobre a eleição, o Walter Pomar foi uma das principais vozes contra o retorno da Marta Suplicy para o PT, para compor a chapa com o Boulos. Então, assim, de fato, na origem, essa candidatura já era muito problemática. E aí, Wilson, eu não acho nem que o Boulos não tenha tentado acenar ao centro. Eu acho que para ele era impossível acenar ao centro, porque a carreira política dele, ela diz o contrário. Então, mesmo os sinais, as sinalizações que ele deu ao longo da campanha, e principalmente nesse segundo turno, né, porque aí ele vai virando um candidato diferente, até uma live com o Pablo Marçal ele fez, se prestou a fazer isso depois de ter pedido a prisão, né? Então, assim, ele tentou, eu acho que ele tentou, eu só acho que era impossível ele fazer essa sinalização ao centro que era necessária para ganhar de um candidato de centro, né? Porque é isso, o Nunes ainda, ou era, né? Até essa eleição ele era. Pode ser que agora, por conta desse apoio do Bolsonaro, da ligação com o Tarcísio, o apoio mais ou menos do Bolsonaro, mas foi um apoio. E até na live que a gente estava fazendo, que a gente fez ontem da apuração, um dos comentários de quem estava assistindo era esse. Espero que agora o Nunes não ponha mais gente de esquerda na sua secretaria. Quer dizer, tem uma expectativa agora que está criada para o Ricardo Nunes depois que ele de fato foi eleito, porque uma coisa é você ser eleito numa chapa como vice e outra coisa é você ser eleito prefeito como ele foi nesse domingo. Rodolfo, tem um aspecto que eu chamei ontem a atenção em uma matéria que eu publiquei durante o segundo turno. Eu acho que nós levantamos essa bola primeiro. E coloca aí na tela, Matheus, por gentileza, porque o Lula conseguiu, para os seus aliados, transferir apenas metade dos votos, né, no segundo turno. Pode subir, Matheus? Porque no caso de São Paulo foi simbólico. Pode subir, sobe, Matheus, sobe aí, Matheus. Porque em São Paulo, pronto, deixa aí, querido, por gentileza. Em São Paulo, o Lula conquistou, em 2022, 3,6 milhões de votos. Porque o Boulos teve 2,3 milhões. Ou seja, o Lula não conseguiu transferir o seu capital político na íntegra para o Guilherme Boulos. Traz para cá, Matheus. Porque isso aqui coaduna exatamente com aquilo que o Rodolfo falava. Ele não conseguiu transferir esse universo de votos para o Boulos. E aí é que é um detalhe, né, Rodolfo? Ele pode ter tentado, só que tem uma diferença gritante, abissal, esdrúxula, entre o Lula de 2002, que é aquele Lula com José Alencar, frente ampla, num cenário do PSDB já desgastado, de um Guilherme Boulos em 2024, que tentou fazer encarnar aquele papel do invasor, paz e amor, né? Aquele bolo fofinho, inclusive até uma piada da internet, né? Aquele bolo que se faz fofinho, bonitinho, quando você percebe, ele já tá na tua casa. Então, antes do Duda pegar, deixa eu só completar isso que você tá falando mesmo, porque eu acho que esse é o assim, um dos centros, assim, do problema do PT. Porque o que restou ao PT, e a gente explorou bem isso na matéria de capa da Cruzoé dessa semana, é de que essa pauta ideológica ela se esvaziou. O que sobrou foi o Lula. O Lula é o quê? É a defesa do pobre, né? É essa figura mitológica que o Lula conserva, que é o pobre. Então, ele gosta do pobre. Ninguém mais gosta do pobre como o Lula. Só o Lula gosta do pobre. Só que aí, esse discurso ele não pega para o Boulos, ele não pega para o Haddad, porque não é autêntico, tão autêntico, né? Não parece tão autêntico como o Lula fala. Então, assim, o Boulos, ele optou por morar na periferia de São Paulo, né? Ele faz, mas isso não convence, né? E o Haddad não tem esse discurso, mas é isso, ele também falta para o Haddad algo assim. E é aparentemente o que restou para o PT, esse discurso do Lula. E o Lula está no final da carreira política, né? Esse é o ponto. Que está no final da carreira política, e você de fato tem um eleitor que ele é mais engajado. Duda, quer fazer um aceno rapidamente?
Falo, Wilson, a eleição de 2022 para presidente, ela não foi tão baseada no capital político do Lula ou do Bolsonaro, mas na rejeição ao Lula e ao Bolsonaro. Então, o Lula foi bem votado aqui em São Paulo porque as pessoas muita gente não queria o Bolsonaro e votou no Lula. Essa rejeição ao Bolsonaro, ela não ajudou o Boulos nessa eleição para a prefeitura. Porque o Nunes soube muito bem manter o Bolsonaro à distância. Também manteve o Pablo Marçal à distância. Então, o Nunes evitou que a campanha dele fosse tomada por uma direita mais radical. O Bolsonaro indicou o vice do Nunes, o coronel Melo Araújo, mas esse sujeito mal apareceu. O Bolsonaro veio aqui para São Paulo no segundo turno, mas foi um evento ali sem povo, né? Uma coisa ali meio que fechada entre eles. O Marçal falou, Nunes, vamos lá negociar para eu pegar e te ajudar aí nas campanhas. O Nunes falou, não precisa aparecer, não. Pode ficar por aí. Então, e o Nunes é um cara que não é que ele fez um aceno ao centro, o cara já era do centro. Ele foi MDB, acho que ele é MDB desde os 18 anos. Então é isso, ele só ficou quietinho no centro, evitou uma polarização mais à direita, radical, e no fim ele ainda acabou ganhando todos os votos anti-Boulos, né? Caíram no colo dele. Ô Duda, não, deixa eu mudar um pouquinho. Ô Ale, eu sei que você é o homem do marketing político. Agora eu vou te colocar numa roubada. Eu sei que você adora as minhas roubadas. Você que é o homem do marketing político, você que é o homem que consegue fazer milagre. Se você fosse contratado pela campanha do Boulos, dava para fazer milagre com o Boulos ou só nascendo de novo? Olha, bom, primeiro eu agradeço a lembrança, né? Porque você lembra mais do que eu trabalhei mais de 10 anos com marketing político, mas eu te agradeço sempre a lembrança, porque isso não tem jeito, né? Isso fica na nossa cabeça em termos de análise, ajuda um pouco, né? Mas o Boulos é um candidato que não dá para vender, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o nosso Boulos, que é o Marcelo Freixo, mas o que o Marcelo Freixo está fazendo? A eleição desse ano me lembrou a eleição aqui do Rio de Janeiro de 2016, que teve um segundo turno entre o Marcelo Crivella e o Marcelo Freixo, esses dois Marcelos, cada um no seu extremo, né? Um pastor evangélico, o outro, o nosso Guilherme Boulos. E o Carioca votou no Crivella, porque o Carioca é apaixonado pelo Crivella, de forma alguma, mas olhava para o outro lado e via o Marcelo Freixo, um radical de esquerda. O Carioca acabou votando contra o Freixo. Então, esse segundo turno de São Paulo de 2024 me lembra muito o segundo turno para a eleição para prefeito de 2016 no Rio de Janeiro. O Freixo, ele tentou várias vezes e todas as vezes ele perdeu. Até hoje ele não venceu uma eleição majoritária. Por quê? Porque mesmo ele indo, ele como deputado, também, igual o Guilherme Boulos, como deputado ele é muito bem votado. Ele está sempre ali entre o primeiro e o segundo deputado mais votado do Rio de Janeiro, como o Guilherme Boulos é o deputado federal mais votado de São Paulo. Então, assim, ele apela muito bem para um nicho, mas na hora que ele vai tentar um voto majoritário, ele não consegue. Qual foi o movimento que o Marcelo Freixo fez? O Marcelo Freixo falou, olha, a coisa do jeito que eu estou fazendo não está dando certo. Ele lembrou o que o Lula fez. O Lula perdeu 3 eleições, vamos lembrar, para presidente, perdeu 89, perdeu 94, perdeu 98. Para o Fernando Henrique, ele perdeu no primeiro turno, quer dizer, foi feio o negócio. Quando chegou 2002, ele falou, olha, eu só vou ser candidato a presidente se for do meu jeito. E o do meu jeito significa contratar o Duda Mendonça, que era o marqueteiro do Maluf. Entendeu? E aí ele foi. Para quem lembra dessa época, o Duda Mendonça fazia campanha dos corações do Maluf. O Maluf fazia campanha de amor por São Paulo, cheio de coraçãozinho. Não sei se vocês lembram disso. Mas era o Duda Mendonça que fazia. E dava certo, funcionava. O Lula viu aquilo e falou, olha, eu vou fazer minha campanha com ele. E se não for do meu jeito, eu não saio. O PT, muito a contragosto, acabou topando, porque o Lula manda no PT mesmo. Então, eles, de nariz torcido, toparam. O Lula
fez uma campanha onde ele parou de pintar o cabelo, foi a primeira campanha que ele fez com o cabelo branco, com cara de avô, com terno e gravata, fazendo aqueles comerciais, cercado de gente trabalhando num escritório, todo mundo de terno e gravata, vários empresários, como aquele Eugênio, como é que é o nome dele? O sujeito da Gradiente, Eugênio Staub, é isso? E vários outros dizendo, olha, não precisam ter medo do PT, se o Lula for eleito presidente, ele vai trabalhar, eu conheço ele e tal. O Lula mudou completamente a abordagem, fez carta ao povo brasileiro, e aí ele acabou ganhando a eleição de 2002. Claro que também tem sempre uma soma de fatores. Teve aquele apagão em 2001, o PSDB já estava desgastado, o Fernando Henrique não fez campanha para o Serra, né? De certa forma, ele era patente a felicidade do Fernando Henrique para botar a faixa no Lula. Era um sociólogo da Sorbonne botando uma faixa no Operário, enfim, aquelas coisas. Mas, assim, o que o Marcelo Freixo está fazendo? O Marcelo Freixo agora virou presidente da Embratur, tá, de terno e gravata, falando como dirigente, como empresário, parou, saiu do PSOL, foi para o PSB, e aí eu não vou fazer previsão, não estou dizendo que o Marcelo Freixo vai ganhar a eleição majoritária, mas ele está ficando mais competitivo. Ele abandonou o PSOL, ele abandonou a conversa radical, está tendo uma experiência administrativa na Embratur como presidente, e quem convive, eu conheço gente que convive, diz que ele está trabalhando normal, não está fazendo nenhuma maluquice, enfim. Então, a única chance para o Guilherme Boulos, desculpa ser preâmbulo, mas para responder diretamente a sua pergunta, seria ele olhar pelo menos para o exemplo do Marcelo Freixo ou para o Lula de 2002 e entender que se ele não apagar, mas apagar com criolina, com lisoforme, a imagem do cara do MST, do invasor, e ficar anos, 5 anos, 10 anos refazendo a imagem dele, ele vai continuar sendo um deputado, talvez continue bem votado, mas para um cargo majoritário, nem pensar.